A filosofia de deitar inerte é a nova moda na China. Em sua visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na China tem crescido o número de jovens que adere ao que eles chamam lá de Tangping, ou em inglês lying flat, ou em português algo como deitar inerte. Trata-se de filosofia de vida baseada no minimalismo e na ociosidade. Fazer o mínimo possível, ter o mínimo possível, ajustar suas expectativas com a vida para o mínimo. Os jovens buscam se apegar a uma vida muito simples, de poucos gastos, abrindo mão da ambição de ter um bom emprego, de se casar, comprar um imóvel, comprar um carro, ter filhos. Nada disso. A ideia é achar algum emprego medíocre, alguma coisa que dê alguma graninha, pague pouco, mas também exija pouco empenho. Ter o mínimo possível na vida e, essencialmente, ficar parado, deitar inerte sem fazer nada para não gastar dinheiro. Lógico, esse estilo de vida não é uma invenção dos chineses. E não é algo totalmente absurdo, não. Na verdade, trata-se de uma visão bastante razoável. Passar pela vida com menos ambição é algo que pode ser até positivo. Afinal, consumismo, ter um monte de quinquilharias nunca fez ninguém feliz. Embora ter um bom emprego traga status social, dá muito trabalho ter um bom emprego. Exige muita dedicação. Será mesmo que vale a pena? O mesmo pode se dizer de se casar. Casar, ter filhos é algo muito legal, mas da mesma forma exige um bocado de esforço. E ainda existe uma grande chance disso não acabar dando certo e você acabar lutando um bocado por um casamento que no final vai te fazer mais infeliz do que ficar sozinho mesmo. Por que não deixar tudo isso pra lá? Eu acho isso, do ponto de vista pessoal, uma decisão que só o indivíduo pode tomar. Na verdade, se esforçar para atender um padrão social exige, lógico, muito esforço, e a recompensa que você recebe disso é algo bastante subjetivo. Ficar totalmente à toa tem várias vantagens. Menos esforço, menos decepção, menos risco. Algumas pessoas, como o sociólogo Domenico de Masi, diz até que a preguiça e o ócio são a fonte da criatividade, e uma sociedade muito ocupada acaba sendo uma sociedade pouco criativa. No final, a decisão é individual e é uma decisão que já tomamos todos nós ao longo de nossas vidas. Quando somos criança, tipicamente sonhamos em participar da sociedade em uma forma ideal, ter um ótimo emprego, uma grande casa, um bom carro, uma bela família, mas quando chegamos na juventude vemos que essas coisas requerem um bocado de esforço. E pior, quando conseguimos algumas dessas coisas, vemos que elas também trazem lados negativos. Quando estamos na casa dos nossos pais, ter a nossa própria casa nos parece um sonho. Podemos fazer o que quisermos, chegar a qualquer hora, decorar nosso quarto da forma que acharmos melhor, mas quando você finalmente tem a sua casa, percebe que ela vem junto com um monte de contas de luz, de água, manutenção, coisas quebram o tempo todo, um monte de dor de cabeça. No final, todos temos que fazer essa escolha, trabalhar mais, buscar mais o padrão social do bom emprego, da boa casa, da família, ou abrir mão de alguma dessas coisas, ou até de todas elas, para simplesmente termos mais tempo para nós mesmos. Do ponto de vista libertário, lógico, cada pessoa pode decidir o que achar melhor para si. Não há respostas corretas. Cada pessoa vai encontrar o seu ponto de equilíbrio na vida entre o esforço e as recompensas. Provavelmente nenhum extremo nem o outro são satisfatórios. Cada um vai achar um ponto no meio do caminho que mais adequa para si. A visão de Tangping, ou deitar inerte, refere-se, portanto, a uma visão de diminuir o ritmo, esperar menos da vida como um todo. Nem todos encaram isso como abrir mão de toda e qualquer ambição, apenas diminuir as expectativas e o esforço. E nesse sentido é de fato algo que todo jovem passa em algum momento da vida. Eu, pelo menos, passei por isso e creio que todo jovem em algum momento precisa reajustar suas expectativas para a vida ao perceber que a coisa não é tão fácil assim. Só que na China isso tomou uma dimensão enorme, virou de fato um movimento organizado com pessoas trocando ideias sobre quais empregos medíocres que pagam só uns trocados, mas que permitem ficar a maior parte do tempo à toa, truques para trabalhar na internet com entregas para fazer o mínimo possível, dicas para gastar cada vez menos com coisas como comida, aluguel e outro. De novo, do ponto de vista libertário, não tem problema algum nisso, cada um decide o que fazer com a sua vida. Ter grupos de pessoas pensando nisso não tem nada de errado. As pessoas têm o direito de trocar ideias sobre suas experiências e se organizar em grupos à vontade, desde que ninguém seja forçado a participar do movimento, participa quem quer, continua tudo belo e moral. O problema é que,
que, se para o indivíduo está tudo certo, para o governo comunista chinês isso virou um grande problema. Lembra, a economia da China já está sofrendo com uma quantidade relativamente pequena de jovens economicamente ativos, devido justamente à desastrada política do filho único. Já falamos sobre isso em alguns vídeos aqui no canal. Além disso, os jovens são cruciais na economia de uma sociedade porque justamente estão no momento de maior vigor físico da vida, estão naquele momento de se esforçar para conseguir seu lugar ao sol e assim movimentam a economia, tanto ao comprar coisas que desejam quanto ao trabalhar para conquistar sua posição. Agora, com essa filosofia, muitos deles estão simplesmente desistindo disso. O governo está com muito medo da retração econômica causada por essa visão filosófica e a solução, claro, é censura. Após esse movimento ser criado na rede social chinesa e se espalhar, criar inúmeros grupos em várias redes sociais, todos esses grupos foram removidos e meramente usar o termo Tangping faz com que seu comentário seja censurado na China. Além disso, até na televisão o governo avisou: enquanto é aceitável ter poucas ambições na vida, o governo não vai tolerar as pessoas que deitam inerte, porque isso prejudica toda a sociedade. Olha o nível de controle do governo sobre o indivíduo. Lógico, esse tipo de mensagem já foi prontamente ignorada pelos adeptos do deitar inerte, porque afinal, o que o governo faria contra elas? Prenderia? Para que eles produzam ainda menos e passem a demandar ainda mais do Estado? E também a censura burra nas redes sociais já está sendo facilmente contornada. As pessoas já começaram a criar sinônimos, outros termos para continuar falando sobre esse assunto de uma forma mais oculta. Não dá para censurar ideias na internet. E nem todos os firewall do mundo, nem aqueles enormes lá do governo chinês, conseguem impedir a troca de ideias descentralizadas e distribuídas. No final, o governo chinês se vê com um enorme problema que não consegue resolver e, mais uma vez, um problema criado por ele. Sim, a culpa do movimento Tangping deitar inerte é do governo chinês. Como eu disse lá no início, é normal todo jovem sentir um baque quando encara a vida adulta, quando percebe o quão difícil é, o quanto esforço requer e quanto o resultado pode ser pouco no final das contas. Mas se jovens de todo o mundo encaram esse problema em determinado momento, jovens em países comunistas veem isso num grau muito maior, é muito pior para eles. Numa economia fortemente dirigida pelo Partido Comunista Chinês, rapidamente o jovem percebe que os melhores empregos, as melhores oportunidades já estão reservadas para os filhos dos membros do partidão. Não há nenhuma forma dele contornar essa barreira de entrada. Não importa o quão inteligente ele seja, o quanto ele se esforce, o quanto ele gere valor para a sociedade, ele não vai conseguir chegar lá. Comprar apartamento também é um absurdo de caro na China, devido à enorme bolha imobiliária dos últimos anos. Os preços dos imóveis estão absurdos por lá. E pior, lá você nunca é dono de fato do imóvel. Você compra apenas uma licença do Estado para usar aquele imóvel, que pode ser revogada por qualquer motivo a qualquer tempo. Casar e ter filhos também se tornou lá na China algo extremamente difícil por influência do Partido Comunista Chinês e sua política do filho único. Em muitas regiões da China existem muito mais homens do que mulheres. Então, muitos rapazes jovens sabem que, não importa o quanto eles se esforcem, não vão conseguir uma família. Veja, dificuldade de conseguir o seu espaço ao sol todo jovem encontra em todo lugar do mundo. Mesmo nos países mais livres, é óbvio que não é fácil. Os filhos dos ricos sempre têm muito mais chance dos melhores empregos, mas os socialistas gostam de te vender a ideia de que num país livre, só os filhos dos ricos têm chance, quando isso não é verdade. Porque no capitalismo, no livre mercado, se você consegue gerar valor com seu trabalho, sempre haverá chance para você. Só um empresário muito burro descarta uma pessoa que gera valor, porque toda empresa, no final das contas, busca lucro. E para ter lucro, ela precisa gerar valor para o cliente final. Então, ter pessoas que geram valor é crucial. Lógico que sim, sempre haverá chance melhor para o filho do chefe, mas não dá no livre mercado para ter uma empresa toda baseada em nepotismo. No comunismo, por outro lado, isso é perfeitamente possível. Na ausência de dinheiro, indicações e favores viram a moeda. Aí sim,
você encontra enormes empresas, grandes órgãos do governo, todos baseados totalmente em nepotismo, em indicação. No comunismo, sim, é que o jovem só tem chance se vier da família certa, da família privilegiada, tipicamente a família da nomenclatura, do emprego público. O movimento Tang Ping, portanto, é consequência direta do comunismo radical chinês, atingindo as bases da própria sociedade chinesa. A ação humana é direcionada pelos incentivos. Se não há incentivo, se o jovem percebe que nada do que ele faça vai fazer diferença no final das contas, se tudo é gerado por determinação e favores de governos, se esforçar é mesmo uma perda de tempo. Aliás, aqui no Brasil, com o nosso enorme estado quase comunista, não está muito diferente disso não. O segredo, no final das contas, é, para o jovem, buscar o trabalho, buscar montar sua vida cada vez mais longe do Estado. Quanto mais longe do Estado, melhor. A única coisa que o Estado pode te oferecer, no final das contas, é a inércia. Obrigado pela audiência.